Deseja sentar, meus irmãos, graça e paz. Antes de nós começarmos, eu gostaria que você soubesse que há algumas semanas estamos orando por você. Orávamos por essa noite, orávamos pelas pessoas que estariam aqui, orávamos por cada um de vocês que estão aqui. E que nós possamos orar juntos agora, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, que o Senhor nos permita entender aquilo que Ele precisa falar aos nossos corações. Já tem falado ao meu, continua falando com os louvores aqui nessa noite. Espero que também você esteja com o seu coração aberto para isso. Vamos orar? Deus, estamos aqui nessa noite te adorando, Pai, pedindo as tuas misericórdias, a tua graça e a tua soberania sobre toda a nossa vida, Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nós pedimos, ó Pai, que nós não fiquemos imunes à Tua palavra que é viva e poderosa, ó Pai, como dizem em Hebreus, ó Pai. Fala conosco nessa noite, ó Pai, permita-nos ouvir a Tua voz e que nada, nem eu, nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, convido os irmãos para abrir o livro da Bíblia em Lucas, capítulo 7. Deixa a sua Bíblia aberta aí, eu já vou te dizer quais versículos nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar alguns versículos do capítulo 7 aí de Lucas. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre cultura. O título dessa mensagem há um rei na sala, e talvez seja interessante que você soubesse um pouco de que nem todas as culturas do mundo são como nós, do Ocidente. Nós temos algumas culturas no mundo em que a maneira como eles vivem o dia a dia é uma maneira muito peculiar e singular, né? Quando a gente fala do Oriente, que uma boa parte da Bíblia está ambientada nessa cultura, está ambientada nesse sistema, a gente tem ali algumas noções que são importantes. Por exemplo, quando a gente vai visitar uma casa no Oriente, é normal que na sala não existam muitos móveis. É normal que você sente mais perto do chão do que a gente está acostumado aqui, né? Por exemplo, no Brasil. É normal que naquele lugar, naquela sala, será recebido da melhor maneira que eles podem. E eles levam isso muito a sério. Eu me lembro de um momento que nós estávamos, eu e a Ana, mochilando, né? A gente tem essa mania de conhecer alguns lugares do mundo, e nós estávamos num lugar muito distante, muito distante. E, num determinado momento, nós fomos convidados a uma casa. Nesse vilarejo não tinha água encanada, nesse vilarejo não tinha saneamento básico, mas nós fomos levados à sala daquela casa. E foi nos oferecido a coisa que ele tinha para oferecer naquele momento, de mais precioso para aquela cultura, que era um chá de hortelã. Eu não sou muito adepto ao chá, eu sou do time do café. E, se possível, sem açúcar ainda. Se possível, gelado. Nós estávamos no calor. E aquele chá de hortelã veio quente. E eu olhando para aquilo e pensando, é esse momento que eu vou ser deselegante ou não. Mas tomo aquele chá e olho para como o nosso anfitrião está nos recebendo naquele momento. Naquela casa simples, estávamos todos sentados ao chão, em cima de um tapete, e a felicidade dele de nos receber ali, de nos oferecer um chá e contar um pouco da sua vida. A recepção é uma coisa muito importante no Oriente, por exemplo. Existem outras e tantas outras culturas, por exemplo, é costume também que os homens daquela cultura andem de mão dada e se cumprimentem com um beijo no rosto, dado se são parentes ou muito amigos. Você já se imaginou aqui recebendo um beijo no rosto, né, num determinado momento, 2h da tarde? É uma coisa cultural, a gente estranharia nesse exato momento. Então, as culturas, às vezes, elas mostram para a gente a importância de receber na sala, por exemplo. A importância de estar ali tomando aquele chá de hortelã,
e está compartilhando da história daquele senhor, numa casa simples, mas com todo o coração que ele podia nos ofertar naquele momento. E, caso os irmãos ainda não perceberam, uma recusa para aquele chá seria quase que uma desonra. Quase como uma coisa tipo, você não está se sentindo bem recebido na minha casa? E nós vamos ver, no capítulo 7, um evento desse. Eu queria convidar os irmãos para ir comigo lá no versículo 36, do Lucas 7, versículo 36. E nós vamos ver no exato momento em que Jesus é convidado para o jantar. Então, lembre-se, ele é o anfitrião, está convidando Jesus para honrá-lo, para chegar lá e dizer para Jesus: olha, seja bem-vindo na minha casa, nós queremos te receber, nós vamos tentar dar o melhor para o Senhor, e que o Senhor seja acolhido na nossa casa. Vamos ver o que Lucas diz sobre isso. A partir do versículo 36, diz assim, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e o ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Nós estamos vendo aqui, Jesus foi convidado para o jantar. Nesse exato momento, a maneira como as coisas estão desenrolando aqui, se você prestou um pouquinho atenção em como eu comecei essa mensagem, você vê que aqui tem algumas coisas que não fazem muito sentido, dado que isso está acontecendo no Oriente. Você começa a perceber, por exemplo, que quando Jesus é convidado por um fariseu, esse fariseu, ele é uma figura importante, ele é um personagem importante aqui, porque ele recebe essa titularização porque eles se achavam separados das pessoas comuns. Um fariseu, ele era tido como mestre da lei. Ele era o cara que interpretava a lei e dizia o que aqueles versos estavam dizendo sobre. O fariseu, ele não tocaria em pessoas com pecado. Eles vivem de maneira separada, essa é a intenção. O fariseu, ele sequer pisa em algum terreno em que há pessoas enterradas ali. Um fariseu, ele não encosta, ele não tem contato com nada que seja secreção humana. Um fariseu, ele se acha separado. O fariseu sequer comeria numa tigela que um pecador havia comido, mesmo que se ela fosse lavada. Ele vivia de maneira separada. E esse fariseu, ele convida Jesus. E esse fariseu, ao convidar Jesus, ele está dizendo: olha, o senhor é um convidado de honra na minha casa, seja bem-vindo. Sente-se à mesa. A maneira como eles sentavam, não é uma mesa com cadeiras, né? Eles sentavam no chão, muito próximo da mesa, o mais junto ali possível. Mas você percebe que esse fariseu disse: seja bem-vindo, você é um convidado na minha casa, mas você é um convidado na minha casa. Você vai perceber que nos próximos versículos, e Jesus, inclusive, vai chamar a atenção do fariseu em relação a isso. De que, como é que você me recebe dessa maneira? Se a gente continuar percebendo como deveria ter sido esse encontro no Oriente, Jesus ia chegar. Como lá as coisas não são com calçadas, com asfalto, ele ia ofereceriam para ele água para lavar os pés de Jesus. Quem ia lavar os pés de Jesus normalmente seriam os empregados da casa, mas se o anfitrião que recebe o convidado se acha menos importante do que o convidado, ele mesmo se colocaria nessa tarefa.
E o anfitrião o receberia ele com um beijo no rosto, dizendo: nós somos próximos, nós temos intimidade. O anfitrião convidaria Jesus para sentar à mesa, e aí desenrolaria todo esse jantar. Mas você percebe que nesses primeiros versículos, Jesus tem ali os pés lavados por uma mulher que leva o nome de pecadora, o título que ela recebe. Pois bem, Jesus percebe, Jesus faz um comentário sobre isso daqui. Se você for comigo aí nos próximos versículos, que é o versículo 40 em diante, diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Simão é o anfitrião da casa, é o fariseu. Diz, mestre, disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinham como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher. Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Meus irmãos, esse é o evento todo. Jesus é convidado para o jantar, ele chega, ele não é recebido da maneira como se costumava receber. Ele diz ao anfitrião dele as coisas que deveriam ter sido feitas num jantar normal, e agora ele diz que uma mulher, a qual o anfitrião dizia que tinha o título de pecadora, nesse exato momento, essa mulher o fez. O que está acontecendo em Lucas, que eu queria compartilhar com os irmãos e olhar mais de perto? Nós temos, no mínimo, aí, 3 principais personagens. O primeiro personagem é o próprio Jesus. Jesus é o rei que está na sala. Jesus foi convidado para estar ali, está na sala de uma casa. Jesus, se você for lendo o livro de Lucas, o seu ministério terreno já mostrava, já dava pistas da questão celestial de Jesus. Jesus, à medida que vem caminhando pelos textos históricos, os evangélicos já tinham ali ressuscitado pessoas, já tinham curado outras pessoas. Jesus está nesse momento sendo convidado por um fariseu. Jesus, nesse exato momento, tinha sido classificado por João Batista, dizendo assim: olha, eu batizo com água, mas esse que está aí, ele é maior do que eu, e ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus, no seu ministério, já estava mostrando as questões celestiais para a qual ele estava se preparando nesses 3 anos de ministério. E nesse momento o anfitrião sabia. Meus irmãos, em alguns momentos, o rei está na sala. E o que mais pesa é que, às vezes, nós somos o anfitrião. E nós o tratamos como o personagem número 2, muitas vezes, que é o fariseu ou o Simão. Jesus está na sala. Simão, quando olha para Jesus, ele diz assim: eu sou separado. Eu não posso tocar nele. Ele toca em pecadores. Eu não posso encostar nele porque eu vou ficar impuro. Eu não posso fazer como ele quer que seja feito porque o mestre da lei não faz isso, um fariseu não faz isso.
O fariseu, se você parar para perceber, ele se mantém na presença de Jesus. Ele está na sala com o rei, mas ele se mantém separado. Será por que ele não cumprimentou Jesus com um beijo? Será por que ele não pediu que lavassem os pés de Jesus, como era o costume daquela época? O fariseu, naquele momento, como anfitrião, ele não tratou Jesus como deveria ser tratado. E aí eu me pergunto se em alguns momentos nós temos tratado Jesus como ele deveria ser tratado. Se em algum momento nós temos como anfitriões, e o nosso coração essa grande sala, se nós temos recebido Jesus, ou temos colocado ele separado nos cultos de domingo à noite, e ele fica aqui, às vezes até trancado quando a gente sai. Parece que esse fariseu está distante de nós, mas infelizmente, em alguns momentos, eu acredito que nós somos esse personagem. Nós nos mantemos na sala com o rei, na sala com o mestre Jesus, mas dizendo, não é para tanto, eu vou ficar aqui no meu canto, eu não vou me expressar tão bem, eu não vou fazer o que precisa ser feito. O fariseu está lá. O fariseu, inclusive, trata Jesus como profeta, nem como um rei. Se você vê, ele diz assim, olha, se esse fosse um profeta, saberia quem é que está te tocando. O fariseu classifica Jesus como um profeta, não como um rei. E às vezes nós precisamos ter cuidado para olhar nas nossas vidas se a gente não está classificando Jesus como o Jesus das bênçãos, como Jesus que pode me ajudar a resolver alguns problemas, como Jesus que pode estar comigo nos momentos difíceis de angústia da minha vida. Será que em algum momento temos classificado Jesus que não seja como um rei? Mas aí nós temos aí o terceiro personagem. Uma pecadora. Se alguns teólogos fazem alguns cruzamentos sobre essa passagem, e chega até um nome. Mas para mim, o fato de aqui em Lucas, essa mulher não ter nome, é uma questão muito divina. Porque a partir do momento que essa mulher não tem nome, ela pode ser eu, ela pode ser você, ela pode ser nós. E se de fato compreendemos a palavra de Deus, sabemos que temos pecado. E se dissermos que não temos pecado, lá em 1 João diz, já estamos mentindo. Essa mulher, ela chega. E se você perceber, ela entende que há um rei na sala. Jesmar, como é que você pode me dizer isso? Porque ela vai fazer aquilo que precisa ser feito. E ela vai fazer da maneira que deveria ser feito. Só que ela vai fazer algo além. Porque se fosse uma pessoa normal, se fosse o Jesmar, se fosse outra pessoa, ela levaria água. Mas ela disse, não, eu vou levar um perfume e eu vou lavar os pés de Jesus com o perfume. E aí, se você vê o texto que nós acabamos de ler, depois você pode, se você quiser voltar nele agora, mas eu queria te mostrar o que está acontecendo ali. Ela chega por trás de Jesus. Jesus está sentado no chão. Jesus, normalmente as pessoas sentavam com os pés virados para trás, como se sentasse em cima das próprias pernas, né? Ela chega por trás de Jesus. Quando ela chega por trás de Jesus, ela pensa, eu vou lavar os pés de Jesus com perfume. Porque se eu fosse lavar com água, eu levo toalha para secar o pé. Mas como eu vou lavar com perfume, eu não seco, para o cheiro ficar lá. Isso era a questão. Mas ela chega, e o rei está na sala. Ela se coloca atrás de Jesus, ela se abaixa, e ela não aguenta, ela começa a chorar. E as lágrimas do rosto dela caem nos pés de Jesus.
esse não era o plano inicial. O plano inicial era lavar com perfume. E aí ela se vê, talvez, Senhor, não era isso que eu queria fazer, mas agora está molhado. Eu preciso secar isso daqui. E eu não tenho toalha, porque o plano original não era lavar com água, era ungir os pés de Jesus com perfume. E ela seca com os seus próprios cabelos. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, as mulheres não mostram o seu cabelo para pessoas que não são os membros da família. Muitas judias ortodoxas, elas inclusive usam perucas para andar no dia a dia. Essa mulher, ela pega o seu cabelo, ela não se importa. Ela sabe que os pés de um rei não podem ficar molhados. E ela seca. E ela vai se derramando em lágrimas, e ela seca com o seu cabelo. E se você voltar ao texto, você vai perceber que ela, lá no versículo 37 e 38, enquanto as lágrimas correm e molham o pé de Jesus, ela entra no misto de secar com os seus cabelos, e ela beija os pés de Jesus. Ela está rendida. Rendida. Naquela sala as pessoas olham e dizem assim, pecadora. Ela diz, eu só vejo um rei na sala. Eu só vejo Jesus na sala. E aí no ato final, ela unge os pés de Jesus. Os perfumes geralmente era para ungir os cabelos ou a testa. Ela unge os pés de Jesus. E se você for mais atento, mesmo tendo ungido os pés de Jesus, Jesus diz para Simão, desde que eu entrei aqui, essa mulher não parou de beijar os meus pés. Se somos pecadores, temos agido assim com Jesus, temos nos colocado atrás dele, aos seus pés, em lágrimas, nos derramando, reconhecendo que há um rei na sala. E eu nem comentei aos irmãos de que o perfume que ela vai ungir Jesus é um perfume extremamente caro e raro. Talvez seja tudo que ela tinha naquele momento e ela entrega demasiadamente. Esse ato dela é como se ela exclamasse, há um rei na sala. Há um rei na sala. Como vocês não perceberam isso? Como os convidados, como o anfitrião, como ninguém percebeu isso? Há um rei na sala. Quando ela está nessa posição, é como se ela dissesse, olha, estar aos pés de Jesus é estar no mais alto lugar que uma pessoa pode estar. Estar aos pés de Jesus é como se eu estivesse no topo do Everest, no topo da Concagua. Estar aos pés de Jesus é o maior e melhor lugar que nós podemos ficar. Nós temos aqui 3 personagens. Nós temos um rei, que, embora muitas pessoas troquem, ele não pode ser trocado. Nós temos um fariseu, que talvez nesse exato momento seja um atentado para que nós, cristãos, reconheçamos qual é a nossa postura diante de Jesus. Mas o fato é que para o fariseu e para a pecadora, nós temos o terceiro personagem aqui, os pecadores. Toda vez que Jesus está na sala, o que sobra são só pecadores. Só pecadores. Essa é uma equação que não tem como mudar. Ela acontece há 2000 anos. Toda vez que há um rei na sala, o que sobra são pecadores. Essa mulher, ela não se colocou separada. Ela não se portou como fariseu. Ela sabia que havia um rei na sala e ela foi lá e o amou. Essa passagem, na verdade, ela me salta aos olhos a questão do amor. Jesus chega a citar que ela muito amou. E eu pensei, meu Deus, amar para mim já é muita coisa. Mas o fato de muito amor
Como estava o coração dessa mulher? A gente tem a narrativa dos atos dela. Mas como ela estava se colocando diante de Jesus nesse exato momento? O fato é que ela não disse nada. Em momento nenhum ela abre a boca. Ela foi lá e fez. Ela o amou. Talvez nesse exato momento o primeiro convite aqui é: de que forma você tem amado Jesus? Qual é o grau de intensidade que você tem colocado nesse amor? O que realmente tem importado quando você está com Jesus, quando o rei está na sala? Quais são as suas atitudes? Como você tem agido? Como você tem feito quando Jesus está lá? Quando Jesus está aqui? Você tem dedicado o seu coração e a sua oração com toda a sua intensidade? Você, desde que entrou aqui, não parou de beijar os pés de Jesus? Queria convidar você a irmos a um outro livro da Bíblia, a João. João no capítulo 13. João no capítulo 13, versículo de 1 a 5. Jesus agora é o anfitrião. Ele pede para que se prepare uma sala, ele quer ceiar com seus discípulos. A partir do versículo 1, diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus agora é o anfitrião, mas ele agora se coloca a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus aqui, se você olhar detalhadamente para esse momento, você vai perceber, se você continuar ali lendo os versículos, você vai perceber que a configuração daquela sala, você poderia configurar como Jesus o rei, pessoas com posturas de fariseu ou farisaicas, e pessoas também pecadoras. Inclusive, o texto que nós lemos, Jesus já sabia que Judas Iscariotes tinha aceitado o seu destino de trair Jesus, tinha aceitado essa missão, porque o diabo tinha colocado isso na cabeça dele. E Jesus levanta e se coloca agora como servo. E se você ler a continuação do texto, você vai perceber que algumas pessoas se colocam: não, Jesus, não pode lavar os meus pés, não sou digno do Senhor lavar os meus pés. O que Jesus está fazendo aqui, apesar da cena ser a cena de lavar os pés, o que Jesus está fazendo aqui, ele está dizendo aos seus discípulos como deveria ser feito. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro seguidor de Jesus deveria servir as pessoas. Deveria estar diante das pessoas, colocando-se diante delas em uma situação de amá-las, não se importando com o que a cultura dizia sobre quem era a pessoa que lavava os pés. Jesus não está aqui na função de um pecador, mas está na função de um mestre, de um professor, dizendo aos cristãos que deveriam demonstrar amor pelas outras pessoas. Se você pegar no final do versículo 1, fica muito claro, quando o texto diz que Jesus os amou até o fim, os amou com intensidade. Jesus está tentando demonstrar para aqueles que estão ali na sala que havia um amor que movia o mestre, o rei, a servir as pessoas que estavam ali naquela sala.
Se ficou confuso para você, nesse exato momento, se você não está entendendo, por que que, no primeiro momento, nós temos ali uma pecadora nessa função de lavar os pés de Jesus. No segundo momento, você tem Jesus nessa função. O que está sendo transmitido aqui é um dos pontos pilares do Evangelho. O amor. O amor ao mestre. E o mesmo mestre que é rei, mas que também vai servir a humanidade. Fica um pouco confuso, até o próprio Jesus diz para Pedro sobre algumas questões e diz, olha, vocês não vão entender muito bem agora. Mas vai chegar um momento que vocês vão entender por que tudo isso, o que está acontecendo aqui. Mas hoje, quando nós olhamos para trás, a gente consegue compreender o que Jesus está fazendo aqui nesse exato momento. Jesus está amando os seus discípulos. Ele está mostrando para eles como um verdadeiro rei, não aquele rei que eles conheciam com pompas e circunstâncias, como o rei deveria se portar. Um rei que ama os seus, que cuida dos seus, que está preocupado com a sua dor, está preocupado com o seu coração, está preocupado com aquilo que aflige a sua alma, mas é um rei. E que na posição que nós estamos, nós deveríamos estar na posição da mulher. Porque, pela misericórdia e graça, fica muito claro que sem ela, nós não somos dignos de estar na presença de um rei. Mas eu concordo com você quando as coisas ainda não ficam muito claras aqui. Porque, na verdade, em Lucas 7, houve salvação para aquela mulher. Em João, nós temos aqui salvação para aqueles discípulos, orientação para aqueles discípulos, o cuidado de Jesus amando aqueles discípulos. Mas havia ainda a necessidade de um último eterno ato de amor. A sala precisaria ser ampliada. Os personagens não seriam nenhum, nem mais 12, seriam toda a humanidade. O rei se colocaria numa última grande sala, como servo e como rei. Se nós formos ao livro de João ainda, no capítulo 19, nós vamos ter ali a narrativa da crucificação de Jesus. Muito relatado em filmes, muito colocado lá a maneira como aconteceu. Jesus é julgado, Jesus é obrigado a carregar a sua cruz, Jesus é colocado no madeiro, Jesus é crucificado entre dois ladrões. Jesus está agora numa grande sala. Jesus se coloca nessa grande sala por todos os pecadores do mundo. É como se Jesus estivesse lavando os pés daqueles que necessitavam ser amado por um amor que ia levar não só uma saudade, mas ia levar a salvação eterna. Jesus está ali, as horas passam, ele, no momento de dor, Jesus, se você vê a narrativa, Jesus tem sede, é oferecido para ele uma substância não muito palatável, e Jesus falece na cruz. O versículo 34 de João diz assim: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus está morto. Davi, o rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes dessa cena, de uma maneira profética, disse o que Jesus sentiria nesse exato momento.
Se vai ser projetado ali, mas se você depois quiser anotar e ler todo esse capítulo 22 de Salmo, no versículo 14 do capítulo 22, Davi diz assim, olha, como se ele pudesse prever o que Jesus passaria na cruz, ele diz assim, olha, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Ele está falando sobre a crucificação de Jesus. Ele está falando como se Jesus pudesse escrever aquilo que ele estava sentindo naquele momento. É um salmo profético sobre a crucificação de Jesus. Jesus está lá, morto, o seu lado perfurado, e, incrivelmente, o texto diz que sai água e sangue. Mas, Gesmar, você disse que era uma grande sala. Os pés vão ser lavados. O amor de Jesus pelos pecadores se derrama naquela cruz, através do sangue de um cordeiro, que verte sobre todos os pecadores que precisam e aceitam e necessitam dessa salvação. Em Efésios, no capítulo 1, versículos 7 e 8, diz que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Percebe agora que a sala foi ampliada. Não é a mulher pecadora de Lucas 7 somente, não é os 12 discípulos somente, agora somos eu, você, nós. A sala agora, ela está completa, e o rei estava lá. No momento como servo, e no momento como rei das nossas vidas também. Sabe o que o salmista, lá do capítulo 22, vai dizer? Sabe o que Davi, 1000 anos antes, vai dizer sobre isso, sobre esse momento? Sabe o que Davi disse, o que aconteceria após a morte de Jesus? Disse que a posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu. Se você, por acaso, aí tem mais de 2000 anos, você não se inclui aqui. Mas se você tem menos, você se inclui aqui. Davi está dizendo, há um povo que ainda não nasceu. Proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Meus irmãos, essa é uma mensagem sobre amor. Nós estamos aqui porque o nosso mestre é rei. Rei do tempo, rei do universo, rei sobre todas as coisas. E o preço que ele pagou, não para ser rei, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, foi um derramar de água e sangue para toda a humanidade. E nesse momento, há um Jesus, um rei, na sala. E a maneira como você vai lidar com ele, ela precisa ser uma decisão sua. Se voltarmos para Lucas 7, temos 3 personagens. Um rei, um fariseu e uma pecadora. Talvez nesse exato momento possamos ter ou não essa configuração aqui. Mas isso é uma avaliação pessoal e única. O fato é que quando o rei está na sala, o que nós deveríamos fazer é nos prostrar aos pés dele e nos derramar, adorá-lo e tratá-lo como ele é. Esse mesmo rei não veio em pompas e circunstâncias. Ele veio para reinar sobre a nossa vida,
a partir de um alto preço que foi derramado numa cruz. É como se ele lavasse os pés daqueles que precisavam salvar. E o que acontece é que, em alguns momentos, as pessoas que têm os seus pés lavados, que são compradas pelo sangue de Cristo e que são alvos dessa graça e misericórdia, o trata como o anfitrião, sem honrarias, sem beijos, sem fazer aquilo que um rei merece. Nesse exato momento, a pergunta que vem ao nosso coração é: como você tem se portado quando o rei está na sala? Como você tem se portado quando o rei está aqui entre nós, está na sua casa, está lá no meio da sua célula, está no seu trabalho, está quando você está fazendo as tarefas mais ordinárias do dia a dia, ou aquelas tarefas singulares que se apresentam para que você resolva? Como é que você tem tratado? Como é que você tem se portado quando o rei está na sala? Eu queria te fazer um convite nessa noite. O Ministério de Louvor vai subir aqui. Eu queria que você buscasse adorar o Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Se você ainda não se entregou a Jesus, talvez esse seja o seu primeiro passo. Se entregue em adoração a Ele. Nós cantaremos uma canção que diz que, o título dela diz que é para sempre. O nosso Rei estará diante de nós para sempre. Não há nada nesse mundo que possa mudar essa circunstância. Os versos da canção diz que teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Quem foi perdoado e redimido? Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Nós estamos diante de um rei que todo joelho se dobrará. Queira você ou não, todo joelho se dobrará. Porque Ele é um rei. Um rei que nos amou muito, a ponto de se entregar numa cruz para nos salvar. Cante a esse rei nessa noite. Se coloque de pé, para que você possa adorá-lo com seu coração, assim como aquela mulher que não parou de beijar os pés de Jesus, desde que Ele chegou. Cante com nossos irmãos aqui, louve ao Senhor.